Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja sobre todos. Graças a Deus estamos tendo mais esse dia, mais essa oportunidade de aprender com o nosso Deus. Amém? Pessoal, estamos entrando agora na segunda parte das cartas de Paulo a Timóteo. Ele diz aqui na 2 Timóteo de número 1 assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, o meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados. E ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações, eu lembro-me das suas lágrimas e eu desejo muito te ver, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha com a fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar, e conceda-lhe o Senhor que, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor, e você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Amém? Graças a Deus, meus amados. Palavra abençoada aqui nessa segunda parte que Paulo escreve para Timóteo, né? A gente vê que vai passando o tempo e a gente vai vendo que há uma história, né, muito profunda em relação Paulo com Timóteo. Paulo aqui se apresenta, né, quando aqui falamos em 1 Timóteo, como apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, que a gente leu lá em 1 Timóteo. Agora, 2 Timóteo, ele declara-se o quê? Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, o que ele está dizendo? Em 2 Coríntios 1, a gente vê, em Efésios 1, Colossenses 1, sempre está dizendo que ele se declara apóstolo de Jesus Cristo pela vontade, né? Era o mandado de Deus, agora é a vontade de Jesus Cristo. Vontade de Deus. Então, segundo a promessa da vida, Paulo se considera portador de mensagem que dá vida. Essa sua mensagem aqui de vida, ela contrasta de uma forma bem dramática com o fato do quê? De ele estar escrevendo de dentro de uma prisão romana. Ele estava, meus amados, a maior parte da vida dele preso em cisternas, presos, né, em cadeias. Então, aqui, faltando pouco para a sua execução, ele está dizendo que as características em Cristo, encontradas em outras cartas de Paulo, também aparecem nesta, sendo mais uma indicação de autoria de Paulo. E ele declara aqui que Timóteo é um filho amado para ele. Ele fala, meu amado filho, filho espiritual, onde ele investiu o tempo dele ensinando Timóteo para dar sequência aos ensinamentos. Então, na primeira carta de Timóteo, ele refere-se ao quê? Como um meu verdadeiro filho na fé, né? E no profundo amor e consideração de Paulo, né, por esse seu discípulo, né, que é demonstrado aqui na sua carta. Então ele está dizendo assim, olha, Silvio é uma expressão sacerdotal, muitas vezes, meus amados, associada à adoração. Então aqui quando ele fala sobre os seus antepassados, ele está se referindo o quê? Aos patriarcas da fé, Abraão, Isaac, Jacó,
Amém? Paulo tinha grande amor pelo seu povo em Israel. Romanos 9 a gente lê sobre isso. E o motivo de Paulo ali se referir aqui aos antepassados, né, é em relação a demonstrar o quê? Não estar propugnando uma nova religião, mas sim o quê? Uma fé da qual os fiéis do passado também participaram. Isso é progressivo, meus amados. Por isso que a gente vê que muito vem se esfriando o amor, a fé no mundo, porque estão se esquecendo do que os nossos patriarcas fizeram no passado para nós estarmos hoje, para nós termos essa base, essa estrutura que está escrita a palavra de Deus. Embora o Espírito Santo de Deus se incumbiu de fazer tudo isso, mas ele usou homens e mulheres, que foram os patriarcas do passado. E Paulo trazia todo esse peso da história, todos esses ensinamentos profundos, ensinando um para o outro. E a gente vai ver que, infelizmente, muito vem sendo pregado isso, nas famílias, nos lares. Hoje eu acredito que é bem difícil você ver os pais lendo para os filhos, os filhos lendo para os netos e assim por diante, o quê? Pregando a palavra. Então, meus amados, por isso que a gente vê que vai morrendo, vai se esfriando, porque não tem mais essa prática de lembrarmos, demonstrarmos como foi profundo a fé dos quais os fiéis do passado participaram e trouxeram para a nossa memória. Então ele está falando que faço memória de ti nas minhas orações. Então, embora provavelmente vivendo aqui em um cárcere frio, úmido, passando fome, necessidade, como a gente está lendo, a gente vê que o apóstolo já estava idoso, ele já estava de idade, já estava mais debilitado. Mesmo assim, ele adora a Deus e fazia constantemente as suas orações em favor de Timóteo, seu filho na fé, para dar continuidade à obra de Deus. Então a adoração e serviço andam de mãos dadas no ministério cristão, meus amados. Temos que ter adoração e temos que fazer também a obra, fazer o serviço. Amém? Quaisquer que sejam as circunstâncias, os cristãos devem orar sempre ao Pai Celestial e a Ele servir sempre também, entregando tudo em suas sábias e amorosas mãos. Amém? Então ele estava falando para Timóteo que ele desejava muito ver Timóteo, aqui no 4. Ele falou, desejo muito te ver, Timóteo. Paulo ansiava por rever Timóteo, talvez por perceber que a sua vida longa já estava se findando. Ele estava vendo que estava próximo dele ser executado. Então ele queria muito, ansiava muito por poder ver mais uma vez Timóteo, dar um abraço, trocar umas palavras. Essa é a expressão que Paulo está trazendo. Então no 5 ele continua, a expressão traduzida por fé não fingida, que ele falou assim, olha, eu sei que a sua fé não é fingida, Timóteo. Significa o quê? De fato, a fé autêntica, não hipócrita. Paulo se alegra em lembrar-se dos fiéis, dos avós, a avó Lloyd dele e a mãe Eunice de Timóteo, cujo nome significa boa vitória. As orações, o testemunho e a fé da mãe e da avó devotas foram fatores essenciais para o desenvolvimento espiritual de Timóteo. Então, meus amados, isso daí é constante, isso daí é progressivo. Você pode ver que se o pai tem uma vida de integridade, se o pai vive no zelo da palavra de Deus, impecável, sempre irrepreensível, dando bom testemunho, os filhos, meus amados, com toda certeza vai imitá-lo, vai trazer esse fundamento para si. E assim por diante, a geração vai crescendo assim, meus amados. O filho vai seguindo o pai e assim por diante, Então a gente vê, meus amados, por isso que muitos lares vêm sendo destruídos. Por quê? Porque os pais estão passando o quê? Mau testemunho para os filhos. Estão ensinando o que é errado. Estão ensinando o que não condiz com a palavra de Deus. Amém? Então ele diz aqui no 6, despertes o dom. Timóteo aqui é incentivado o quê? A reacender o seu dom espiritual. Essa ideia aqui é expressa também lá em 1 Timóteo 4,14 que a gente leu, Embora de forma negativa lá, porém o desejo de descobrirmos, desenvolvermos e dispormos dos nossos dons espirituais específicos deveria ser como o quê? Uma chama flamejante dentro de nós. Tem que ser alimentado. Os dons pertencem ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus dentro de nós, meus irmãos, nós temos condições de operar esses dons e talentos no meio da população. Amém? Quando nós estamos sincronizados com o Espírito Santo de Deus, meus amados, ele nos dá as ferramentas necessárias para atuarmos no meio do povo. Amém? É isso que ele está dizendo aqui. Então, nossa luta constante como cristãos é sermos o quê? Diligentes.
Diligentes com relação ao quê? A nossa obra para com Deus. E não nos diminuirmos, né, os nossos passos nessa corrida espiritual. Não é regredir, é sempre o quê? Progredir. É progressão. A palavra de Deus é progressão. Precisamos o quê? Fazer um esforço consciente, né, para exercer os nossos dons para o bem comum do corpo de Cristo. Deus colocou algo dentro de cada um de nós, meus amados, algo específico. Né? Você tem facilidade em alguma coisa. Pessoas têm facilidade em falar, outros têm facilidade em louvar, outros têm facilidade em aprender, né, instrumentos. Então, meus irmãos, isso tudo é dom de Deus. É a graça de Deus que é distribuída sobre todos. Ninguém fica de fora. Né? Não existe religião, não existe, né, crença, não existe nada. Isso daí para Deus, meus irmãos, o ser humano é todos por igual. Ele distribui a todos como ele quer. Amém? Agora, a consciência, né, de desenvolver a responsabilidade de sermos fiéis a Deus e utilizarmos todos esses dons e talentos para o reino de Deus, para o corpo de Cristo, aí a responsabilidade é minha e sua. Amém? Nós temos que desenvolver, temos que buscar na palavra, temos que buscar a santidade, para que Deus possa, né, fazer crescer isso dentro de nós cada dia mais, para que sejamos prudente em tudo que vamos utilizá-lo. Amém? Então ele está dizendo aqui, o Espírito Santo é aquele que nos concede dons espirituais e capacita-nos para usá-los. O Espírito de Deus não dá temor e nem covardia, mas sim fortaleza, força, para que nós sejamos corajosos, amor, moderação, autocontrole, isso tudo são os frutos do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu estarei fazendo a partir de quarta-feira, né, também um ensinamento sobre os frutos do Espírito Santo de Deus. Então acompanhe, meus amados, né, todos vocês que estão me acompanhando, que tem meu WhatsApp, manda mensagem lá para mim. Se você não tem meu WhatsApp, na página aqui do Facebook tem escrito o botãozinho WhatsApp, manda mensagem, manda um oi, eu salvo o teu número e eu mando todos esses estudos para você, meus amados, para que vocês se fortaleçam. Se fortalecer na palavra de Deus, não na força do braço. Porque isso aqui, meus irmãos, não aguenta. Amém? Mas quando a gente se fortalece no Espírito, na força do Senhor, aí sim, meus irmãos, os frutos de Deus vai sendo cada vez mais operante dentro de nós. O amor, moderação, autocontrole, né? A bondade, entre outras coisas, meus irmãos, que às vezes a gente tem fraquezas, às vezes a gente não está desenvolvido da forma que tem que ser. E quando a gente busca em Deus, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus faz, né, ser operante isso dentro de nós. Amém? O Espírito nos confere para o quê? Poder para enfrentarmos as mais diversas circunstâncias do nosso ministério. Não vai ser fácil, meus irmãos, não é fácil. Caminhar com Deus não é fácil. Por quê? Porque nós vamos de contra o mundo. É contramão ao mundo. Nós vamos negar nós mesmos todos os dias. Negar vontades, negar desejos, né? Negar coisas que são lançadas sobre nós, que vai alimentar a nossa carne, mas não é bom. E a gente tem que negar e sempre servir o quê? O Espírito Santo de Deus. O amor que o Espírito, né, nos dá deve ser direcionado ao quê? A outras pessoas também, aos indivíduos. Né? Deus sara para a gente sarar, cura para curar, salva nossas vidas para ser um testemunho para salvar outros também. Amém? Então, todavia, enquanto usamos os nossos dons espirituais para edificar a igreja, nós devemos o quê? Ao mesmo tempo, exercitar o nosso autocontrole, usando de nossa capacidade e nossas habilidades ali para quê? Para momentos, situações que realmente são apropriados. Amém? E ele diz aqui para Timóteo, olha, Timóteo, não te envergonhes ou não recues dos testemunhos de nosso Senhor. Este aqui é o encorajamento que Timóteo recebe de Paulo. O testemunho aqui é a prova do Senhor. O termo grego ali que ele fala é a mesma fonte da palavra mártir, né? Que segundo a tradição lá da igreja, os apóstolos, em sua maioria, morreram martirizados. Né? A gente vê muitos que foram martirizados ali por causa do quê? Por causa da fé, por causa, né, de servir a Jesus. Eles falavam que era o povo do caminho, né? E muitos deles foram martirizados. A gente vê até Estevão, que foi apedrejado até a morte, mas antes dele morrer, ele viu a Cristo. Então, meus amados, não tem como a gente ir até o fundo se a gente não tem a total certeza do que a gente está servindo. Paulo diz isso, né? Se eu não acreditar fielmente nas palavras de Deus, eu não estaria dando minha vida. Então, meus amados, não tem lógica eu ir a fundo, profundo, negando a mim mesmo, até perigos iminentes de morte, por uma coisa que eu não acredito. Então a palavra de Deus é isso, meus irmãos, dá garantia, nos respalda, nos dá força. O próprio Espírito de Deus testifica dentro de nós o que é certo, o que é verdadeiro, o que é real. Amém? Então a preocupação de Paulo aqui, né, diante da veemente oposição
que ele diz assim, Timóteo, que você possa até temer testemunhar a Cristo. Participar das aflições do Evangelho indica que a testemunha fiel do Senhor pode ter de suportar muitas adversidades. E o chamado de Paulo, né, ao destemor ali, no versículo 7 e 9, ele mostra ser Timóteo, né? Talvez um tanto tímido ali, precisando de um eventual empuxo, né? Que este para vir ser mais ousado na palavra de Deus. E ele está incentivando Timóteo a ser mais ousado, né? Não seja tímido, Timóteo. Essa palavra serve para mim e para você. Não seja tímido. Aprenda do Senhor e execute o que você está aprendendo. Então a salvação e o chamado de Deus para os cristãos se dão o quê? Não segundo as nossas obras. Não é as obras, meus irmãos, mas é a fé, né? É impossível a qualquer um de nós chegar ao céu por si mesmo. Fala assim, eu fiz muitas coisas. Eu dei cesta básica para os pobres, né? Eu ajudei os mendigos, eu ajudei no orfanato, eu ajudei no hospital, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Meus amados, não é pelas obras. Mediante a fé, uma vida impecável, uma vida de zelo com a palavra de Deus. Isso é importante? Muito. Mas não é pelos nossos méritos que a gente vai chegar aos céus. Não porque a gente ajudou que a gente vai chegar nos céus. É mediante a fé em Jesus Cristo. A salvação se dá segundo o próprio propósito ou plano soberano de Deus. Ele diz claramente lá em Romanos 8, né? Efésios também ele fala. A graça aqui, meus amados, é o favor imerecido de Deus a nós. O Senhor nos chama e salva em Cristo Jesus. Desde até mesmo antes dos tempos dos séculos. Quer dizer, já está tudo contado. Quem vai ser salvo já está escrito. É algo assim, se você parar para analisar friamente o que a Escritura diz, né, já está tudo escrito. Já tem tudo preparado. Quem são os salvos, quem são os escolhidos, quem vai participar. Tudo, meus irmãos. Quem são os perdidos, está tudo. O Senhor nos chama e salva em Cristo Jesus desde até mesmo antes dos tempos dos séculos. Antes da criação do mundo, já chamou as pessoas. Já tem os escolhidos. Então é algo muito profundo. A palavra de Deus é muito profunda. Então Paulo está falando aqui que a revelação do plano e da graça de Deus, ela foi manifesta ou trazida à luz com a terrena aparição de nosso Senhor Jesus, o Salvador Jesus Cristo. Ele aboliu a morte, meus amados. No entanto, é possível que mesmo assim, até hoje, o medo da repressão e da morte seja a causa de alguns cristãos evitarem dar o testemunho de sua fé. O termo grego aqui, traduzido por vida, é geralmente usado no Novo Testamento como referência ao que? A vida eterna, a vida de Deus, amém? Ao contrário da vida dos seres humanos. É imortal. Mediante a fé em Cristo, meus irmãos, o cristão herda o quê? A vida eterna. Nada temos, pois a temer, nem mesmo a morte. Podemos, portanto, proclamar com ousadia toda a nossa fé e confiança em Cristo. Jesus venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre os filhos de Deus. Você compreende isso? Então a missão de Paulo aqui em prol do Evangelho se cumpriu em 3 aspectos: como pregador, como apóstolo e como doutor dos gentios. Amém? Então, meus amados, é muito profundo, muito profundo. Então ele diz aqui, para terminar, falando sobre o depósito, né? O bom depósito. Aqui refere-se ao quê? Ao ensino recebido de Paulo por Timóteo. Né? Que a gente lê, ele fala assim, guarda, né? Que significa o quê? Retém, conserva, protege o que você está aprendendo, o que você está recebendo da parte de Deus. Que habita em nós descreve o que? A habitação do Espírito Santo, não apenas em Paulo ou em Timóteo, mas em todo cristão. Todos que estão na aliança têm a presença do Espírito Santo de Deus. Deus habita dentro de nós, amém? Então esses versículos aqui falam daqueles que deixaram Paulo, contudo ele lembra com gratidão Onesíforo, né? O nome que significa aquele que traz ajuda. Este homem de Éfeso, meus amados, recreou, reanimou Paulo, como se tivesse, por exemplo, ali servido um copo de água fresca. Assim também devemos ser, um refrigério na vida das pessoas. Um para com os outros, meus amados. Um tem que ajudar o outro. Amém? E ele fala claramente quanto me ajudou esse homem. Paulo parece aqui referir-se a uma série de problemas, mas sem queixar-se e, sobretudo, a ajuda dada por Onesíforo. Poucos se dão conta das pressões e dos problemas que um pastor enfrenta, né, como parte do cuidado da sua igreja. Mas aqui ele fala que excelente recompensa hão de receber certamente naqueles dias
os que ministram ajuda na vida de um outro ministro. Amém? Nós estamos aqui para ajudar, meus amados. Temos que ajudar uns aos outros. Amém? Essa é a palavra de Paulo na vida de Timóteo e, consequentemente, na minha e na tua vida. Vamos ser mais sensíveis, né? Sensíveis com a palavra de Deus e sensíveis também com os ministros de Deus, aqueles que estão à frente de uma obra, que está dando o teu sangue, está fazendo acontecer, meus amados. Nós temos que ajudá-los, nós temos que nos dispor, fazer a vontade de Deus com excelência e em unidade, porque o mesmo Espírito que está em mim tem que estar em você. Então, o meu senso comum tem que ser o mesmo seu. As mesmas coisas que nascem no meu coração tem que ser a sua, porque é o mesmo Espírito, tem que testificar. Se não testifica, meus irmãos, se tem embaraço, se tem contradições, não é o mesmo Espírito, né? Aí já está partindo para carnalidade ou outras coisas. Então, meus irmãos, temos que buscar essa santidade para que seja tudo em comum. O corpo de Cristo tem que estar todos na mesma comunhão, no mesmo pensamento, no mesmo foco. Amém? Graças a Deus por isso, que Deus te abençoe com essa palavra.